Doutora Graça Freitas, não sei se já estamos em condições de dar início à audição. Muito bem. Muito boa tarde, doutora Graça Freitas. É um prazer vê-la, apesar de ser à distância. Como sabe, temos esta audição com as duas comissões. Conhece o tema, o requerimento do Bloco de Esquerda, a nossa grelha de tempos e, portanto, sem mais demoras, íamos passar desde já aos nossos trabalhos. Portanto, o grupo parlamentar requerente tem a prerrogativa de começar, portanto, dou desde já a palavra à sua deputada Fabíola Cardoso. Dispõe, como sabe, novamente os 3 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os cumprimentos a todos quantos participamos nesta audição, em particular, neste caso, à doutora Graça Freitas. O Bloco de Esquerda solicitou esta audição conjunta das Comissões de Saúde e de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com a esperança e a firme convicção de que este é o momento para acabar definitivamente com a discriminação de homossexuais na dádiva de sangue. A história é conhecida, tem-se repetido ao longo dos anos. Neste caso, dia 23 de janeiro, respondendo ao apelo para a dádiva face à pandemia, um cidadão dirige-se a um posto de colheita do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, em Lisboa. Depois de 4 horas de espera, vê a sua dádiva recusada. Motivo é homossexual. Incrédulo, o jovem denuncia o ocorrido nas redes sociais e a notícia explode. Surgem muitos outros depoimentos de Alcobaça aos Açores. Vêm a público documentos oficiais que tentam justificar os atos ilegais e discriminatórios ocorridos. Chovem relatos e denúncias, alguns recebidos aqui no próprio Parlamento. Aquilo que as associações LGBT denunciam há anos, aquilo que tem motivado perguntas sem fim do Bloco de Esquerda e de vários outros partidos políticos, aquilo que tem dado origem a grupos de trabalho, que tem causado mudanças na lei e na norma, mas que não passa do papel, torna-se subitamente evidente. Mantêm-se em 2021 as práticas discriminatórias na dádiva de sangue. E mantêm-se porque as instituições responsáveis fecham os olhos ao preconceito, ignoram a ciência e assobiam para o lado. Estas instituições não clarificam, não supervisionam o cumprimento das normas que eles próprios aprovam. A arrogância do preconceito não pode continuar a ser tolerada. A igualdade na lei deve corresponder a uma igualdade real, cotidiana, nomeadamente na dádiva de sangue. Por isso, torna-se imperiosa a responsabilização política das lideranças, o reforço da formação e da informação aos profissionais de saúde e a realização de campanhas que esclareçam o país. Assim, doutora Graça Freitas, gostaríamos que, enquanto Diretora-Geral de Saúde, nos esclarecesse qual o compromisso da Direção-Geral de Saúde para que nunca mais situações como estas voltem a vir a público. O que é que já foi feito para resolver os problemas identificados por estas denúncias? Que medidas de reforço da informação e da formação dos profissionais de saúde estão previstas para que estas situações não se repitam? Podemos contar com uma ampla campanha de esclarecimento nacional que resolva definitivamente este assunto junto da opinião pública, envolvendo escolas e instituições de saúde, envolvendo os mídias regionais, as autarquias, as associações. É isto que esperamos, que a igualdade seja real, plena e efetiva, não apenas letra de papel. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à doutora Graça Freitas para responder já de imediato à Sra. Deputada Fabíola Cardoso e depois seguem-se os outros senhores deputados e a outra resposta será em conjunto. Faz favor, Sra. Doutora. Não estamos a ouvir, Sra. Doutora.
Não sei se estará o microfone ligado. Pedimos desculpa. Muito boa tarde, Senhora Presidente. Muito boa tarde, Senhora Deputada Fabíola Cardoso. Muito obrigada e muito boa tarde a todos os senhores deputados presentes. Eu tenho comigo o professor Walter Fonseca, que é o diretor do Departamento para a Qualidade em Saúde, porque neste departamento está um núcleo que se denomina de autoridade competente para o sangue e para a transplantação. E, portanto, a maior parte das questões, obviamente, será abordada por quem com elas lida no dia-a-dia e com quem tem esse conhecimento. Relativamente à instituição Direção-Geral da Saúde, quero aqui reiterar, obviamente, o nosso compromisso com três coisas que são de facto muito importantes e que vamos ver nos próximos minutos, quando o professor Walter começar a responder, que é o compromisso, obviamente, com a igualdade, com a não discriminação em todas e quaisquer circunstâncias e, obviamente, também o nosso compromisso, porque somos também uma casa da ciência, com a ciência que vai sendo produzida e, portanto, espero que esta audição contribua para esclarecer os senhores deputados e, sobretudo, contribua para encontrarmos um caminho em que a igualdade e a não discriminação se imponham por razões que já aqui foram referidas pela senhora deputada Fabíola Cardoso. Muito obrigada. Obrigada. Cumprimento também o Dr. Walter Fonseca. Doutor, não sei se quer começar a responder já. Se quer responder é que nesta primeira ronda dispõe de 1 minuto e meio ainda e depois é que tem uma resposta conjunta. Portanto, agradecia-lhe que nesta primeira resposta fosse breve para depois complementar essa resposta depois de os outros senhores deputados também colocarem as questões. Faz favor, doutor. Muitíssimo obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a todos e com a permissão da Sra. Diretora-Geral, procurando dar as primeiras respostas às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada. Gostaríamos também de recordar que a Direção-Geral da Saúde, para além das competências enquanto autoridade competente para esta matéria, tem também muitas outras, incluindo a emissão de normas e orientações e comunicar para a saúde. Na tónica e na perspectiva da igualdade e da não discriminação, apesar de os anos serem contínuos e terem vindo a passar, a Direção-Geral da Saúde acolheu a resolução da Assembleia da República 39/2010 e, nesse espírito, adotou uma lógica de comportamento de risco e não de grupos de risco. E é já com este tipo de perspectiva, que se baseia também na melhor evidência científica disponível, que a norma 9 de 2016, que certamente será aqui alvo de discussão, foi redigida. E por isso estamos a querer que ao longo destes anos e a acompanhar aquilo que também se vai verificando nos outros países, aquilo que se vai chegar é certamente uma igualdade e a não discriminação com base em qualquer tipo de orientação sexual. O que está em causa são os comportamentos de risco e não mais do que isso. E nesta primeira intervenção era isto que gostaríamos de transmitir, com a permissão da Sra. Presidente. Muito obrigada, doutor, e pelo seu poder de síntese. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra, faz favor. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Estamos, muito bem, faz favor. Boa tarde, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Graça Freitas e o professor Walter Fonseca. Apetece-me começar esta segunda audição, talvez pedindo desculpa às pessoas gays e bissexuais por estarmos em 2021 a continuarmos a ter esta discussão acerca dos entraves que encontram para doarem sangue, portanto, para terem este ato voluntário de doar sangue a bem de todos nós. Eu penso que as pessoas gays e as pessoas bissexuais estão cansadas
serem grupos de risco, grupos de estudo, grupos de uma pergunta, porque efetivamente são pessoas como todas as outras, que podem ou não ter comportamentos de risco e, sobretudo, o comportamento de risco que está subjacente à pergunta ou ao critério homens que têm sexo com homens é um comportamento que as pessoas heterossexuais também têm e, portanto, talvez pudéssemos ultrapassar esse imaginário. Eu queria dizer à Sra. Diretora-Geral de Saúde e ao professor Walter Fonseca que, desde uma pergunta, duas perguntas, aliás, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez ao Ministério da Saúde, que nos foi dito claramente que acabou a discriminação com base na orientação sexual desde 2010 e continuamos a discutir este assunto. E para além das queixas que existem, a verdade é que há muitas pessoas gays e bissexuais que não vão dar sangue. E não vão dar sangue porque não querem ser discriminadas. Não querem ser discriminadas e sabem que esta é uma pergunta ou é um critério que precisamente afasta as pessoas e afasta pessoas precisamente que estão frágeis na construção da sua identidade. E, portanto, é uma pergunta que não só é discriminatória, mas é uma pergunta que fragiliza as pessoas na construção da sua sexualidade. Por outro lado, é evidente que todos e todas concordamos que é importante critérios de despistagem, mas critérios que sejam uniformes, focados e que haja, de facto, esse esforço de uniformização de critérios para que não haja o risco de alguém em qualquer local de recolha de sangue ser confrontado com o critério homens têm sexo com homens e, portanto, esse é que é para nós o foco principal, muito mais importante do que a questão dos 12 meses, porque essa questão só existe efetivamente para os homens que têm sexo com homens. E, portanto, a nossa principal motivação aqui é saber de facto qual é o compromisso da Direção-Geral de Saúde hoje para que se acabe de vez com esta saga do sangue e que as pessoas deixem de ter medo de ser confrontadas com este critério obsoleto que deveria ser inviabilizado desde logo pela Constituição e que deve desaparecer para que possamos focar-nos em critérios de despistagens incisivos e que possa haver, de facto, uma uniformização de critérios que possa ser aplicada em todos os pontos de recolha. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Duarte Marques. Faz favor. Boa tarde, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral de Saúde. Em primeiro lugar, agradecer-lhe estar aqui connosco numa altura tão, imagina, tarefada da sua vida e da nossa vida, mas sobretudo da sua, estar aqui para nos responder a estas questões que também são importantes. O Parlamento tem vindo a discutir esta matéria demasiadas vezes, de facto. Eu vou-lhe voltar a colocar algumas perguntas muito concretas, porque aquilo que fica, a sensação que fica com a informação que temos hoje é que há uma posição que é do Ministério da Saúde, há uma posição em resposta aos deputados, que é uma coisa, depois temos uma posição da DGS que é mais politicamente correta, que pretende também dizer que está tudo bem e que vamos resolver, e depois temos uma posição também um bocadinho diferente do Instituto do Sangue. Aquilo que nos parece claro é que hoje em dia parece que pouca gente quer assumir a sua responsabilidade de tomar a decisão sobre as regras. E não é o Parlamento, não compete ao Parlamento, porque aqui, na minha opinião, e penso que é a opinião da maioria das pessoas, não é aqui uma questão do direito das pessoas poderem dar ou não dar sangue, não há aqui o direito de dar sangue. Que o importante é o direito das pessoas que recebem sangue e de os proteger. Não pode haver uma discriminação das pessoas pela sua orientação. Temos é que perceber se há ou não há riscos maiores, evidência científica para isso, de pessoas que têm determinado tipo de comportamentos. Ora, não se pode julgar as pessoas por terem uma orientação sexual, por daí resultar comportamentos de risco também. Porque há pessoas com orientação sexual diferente que têm comportamentos de risco e há pessoas com orientação sexual, homossexuais, bissexuais, etc., que não têm comportamentos de risco. A questão que eu coloco é muito concreta, Sra. Diretora-Geral. Portugal está a seguir a evidência científica nesta matéria ou não? Ou há aqui uma hipocrisia muito grande, que para mim, digo-lhe que é o que mais me irrita, é de toda a gente dizer que está tudo bem feitinho e que está tudo conforme mandam as regras, mas depois, na verdade, quando uma pessoa, e como dizia a Dra. Isabel Moreira, quer ir dar sangue, tem medo. Eu faço uma pergunta muito concreta. Hoje, se um deputado, assumidamente homossexual, for ao Instituto do Sangue para dar sangue, pergunta é que lhe fazem. Pode dar ou não pode dar sangue? É que se calhar nunca foram confrontados com esta evidência.
E eu prefiro a clareza das posições e não uma posição dúbia em que um dia diz-se uma coisa, no outro dia diz-se outra e vivemos aqui numa hipocrisia e num debate que não ajuda em nada porque também não se resolve o problema. E, portanto, a nossa questão é muito simples. Há evidência científica que diga que determinado tipo de comportamentos sexuais são de maior risco que os outros? Ou não? Há evidência científica que diga que as relações sexuais entre homens são mais arriscadas para os efeitos que estamos aqui a discutir? Sim ou não? Se não, então não vale a pena ter esta discussão. Pode haver uma cultura enraizada que discrimina as pessoas. Por preconceito, não sei. Eu estou cá para fazer perguntas e para ouvir respostas. Não é o Parlamento que tem de decidir esta matéria. Os deputados, os ministros, etc., devem decidir com base em evidência científica. Não podem também as instituições decidirem em função de culturas enraizadas. Há ou não há evidência científica? Aquela que existir, nós estaremos cá para respeitar. Agora, as regras têm que ser claras. Eu gostava que fossem clarificadas, que fossem claras para toda a gente. Porque se houver comportamentos mais perigosos, eu não tenho a certeza absoluta que nenhuma pessoa que tenha opções homossexuais, que tenha esse comportamento, queira prejudicar alguém, queira ajudar. E, portanto, é bom que informemos toda a gente e que isto seja claro e com base em evidência científica, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a doutora Graça Freitas. E, na sua pessoa, não posso deixar de cumprimentar os profissionais da Direção-Geral da Saúde, na sua grande maioria profissionais de saúde, porque por trás da sigla DGS, nós, Srs. Deputados, não nos podemos esquecer que existem profissionais de saúde que dão tudo, mas tudo, da sua maior, competência, para que se traduza em normas de orientação clínica ou outras normas aquilo que é a melhor evidência científica. E nós não nos podemos esquecer deste aspecto que é fundamental. A Direção-Geral da Saúde não é uma entidade abstrata, tem por trás de si profissionais que tudo fazem para que a saúde em Portugal esteja assegurada e garantida. E é, de facto, aquilo que nós aqui estamos hoje a discutir. E, no nosso entender, é realmente de dois direitos que estamos aqui a discutir, que é o direito daqueles que querem dar, que estão em condições de dar sangue, neste caso em concreto, o poderem concretizar, e é o direito daquele que vai receber, o receber em segurança. E é nesse sentido que contamos com aquilo que é o papel insubstituível da Direção-Geral da Saúde e outras entidades que respeita em relação a esta matéria, no que tem a ver com a proteção da integridade da pessoa que recebe, mas também da pessoa que dá o sangue, e o respeito pela dignidade. E, de alguma forma, chegaram-nos relatos, denúncias, de que terá havido aqui algum atropelo em relação a situações potencialmente de discriminação. E é nesse sentido que nós contamos com a Direção-Geral da Saúde para garantir o controlo em termos daquilo que é a avaliação do risco para a pessoa que irá receber o sangue, nomeadamente até tendo em consideração aquilo que já aqui foi dito, que foi abandonada, parece que não foi assim tão abandonada, a lógica do comportamento, a lógica da definição do grupo, nem sequer, ainda hoje já aqui ouvimos falar da subpopulação, e há quem fale ainda, e existem muitos documentos atuais, que se fala de populações-chave. Isto não existe, o que existe é a lógica, como já foi aqui dito, a lógica do comportamento de risco. E é nesse sentido que temos que ter atenção. É preciso não confundir aquilo que é o comportamento sexual seguro com aquilo que é a orientação sexual. E é nesse sentido que eu quero questionar se a norma existente, e nessa norma, há ou não a confusão entre o comportamento sexual seguro e aquilo que é a orientação sexual. E se existe, de que forma é que vai ser concretizada essa correção? Porque aquilo que aqui já foi dito é que há uma necessidade de clarificação urgente. Ora, existindo uma necessidade de clarificação urgente, a criação de um grupo de trabalho que respeitamos e que entendemos que deve ser, de facto, criadas as condições para que esse grupo de trabalho possa clarificar este problema, mas a verdade é que não se compadece
com demoras neste grupo de trabalho, portanto deve ser aqui criada uma situação de se clarificar. E nesse sentido também deixar só mais uma questão que tem a ver com a suspensão temporária. A suspensão temporária provavelmente será clarificada por este grupo de trabalho, mas a verdade é que ela surge aqui como uma penalização para quem quer dar sangue. E, na verdade, nesta condição do comportamento sexual, não entendemos nós como é que é possível considerar um comportamento sexual que deve ser avaliado se é ou não seguro, sendo seguro, não pode ser penalizado com uma suspensão temporária desta natureza. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor, tem a palavra. Posso? Com certeza, faz favor. É que isto está muito confuso aqui, muita atividade aqui nos computadores. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a DGS e agradecer os esclarecimentos que, entretanto, já prestaram. E eu ouvi aqui o Sr. Deputado João Dias, que falava em 2 direitos, com os quais, obviamente, eu concordo: o direito da pessoa que quer dar sangue e o direito da pessoa que deve recebê-lo em segurança. Há 2 direitos e depois há, de facto, uma intermediação que tem que ver, por um lado, pelo técnico que faz a recolha e a avaliação, ou o profissional de saúde que faz essa avaliação no momento, e que se respalda na norma da DGS para o fazer, e em princípio só aí se deveria respaldar para o fazer. E eu, concordando com a defesa destes 2 direitos, acho que nos estamos a centrar nesta terceira pessoa e na norma da DGS que, como disse, a fundamenta. E é aqui que reside a questão que já foi tão bem colocada e, portanto, eu também não me vou alongar demasiado. Se existe, de facto, uma confusão, uma superposição indevida, uma associação indevida, melhor dito, entre determinados comportamentos que podem gerar insegurança para a pessoa que recebe o sangue, e, portanto, não pode ser assim, se isso não está a ser indevidamente associado com determinado perfil e com determinada orientação sexual. E, portanto, essa é a questão que há aqui que esclarecer. Tanto quando percebemos, quer da audição anterior, quer daquilo que também ontem veio a público, pela voz do Sr. Secretário de Estado, vai ser criado um grupo de trabalho, da qual faz parte a DGS, o INSA e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que vão dirimir esta questão. Bem, à partida já tinha sido constituído este grupo e estaria a apresentar as suas conclusões. Agora terão mais uma semana, ou terão uma semana para resolver o problema desta norma. E, portanto, o que eu pergunto é, tendo em conta que esta orientação existe já desde há uma série de anos, que foi revista a última vez em 2017, e que a todo momento já podia ter sido revista, tendo havido casos como estes recorrentemente, o que eu pergunto é, o que é que ainda faltava, a não ser criar-se uma situação mediática e haver uma audição no Parlamento para que se resolva a norma, e em que sentido, também pergunto, em que sentido é que no espaço de uma semana vai ser redigida a nova norma de maneira a clarificar, e achamos nós, a assegurar que estas situações não se repetem e que, portanto, não há neste poder de intermediação alguém que faz um mau juízo e a tal associação errada entre comportamento e orientação sexual. Portanto, pergunto, neste espaço de uma semana, o que é que a DGS vai fazer com o INSA e com o IPST, e com o Instituto Português do Sangue, para tentar corrigir esta situação que nós não estamos a perceber o que é que ainda falta, de facto, clarificar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada Biana Cunha, está em condições? Muito obrigada, Sra. Presidente. Faz favor. Eu peço desculpa, mas estou mesmo a saltar entre comissões, é mesmo esse o termo, e daí que tenha demorado um pouco mais a ligar-me. Tem toda a minha compreensão. Faz favor. Muito obrigada, cumprimentá-la novamente, assim como cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Saúde, e gostaríamos de lhe colocar algumas questões em concreto, fazer alguns pedidos de esclarecimento.
Senhora Diretora-Geral, de facto, horas antes desta audição, o Governo anunciou que iria fazer a revisão das normas na sequência do relatório do estudo do INSA, cujas conclusões já deveriam ter sido apresentadas em junho, tornadas públicas em junho do ano passado, e nós entendemos que este atraso tem contribuído para aumentar aquilo que são práticas discriminatórias. Nós gostaríamos de saber se a Senhora Diretora-Geral tem conhecimento deste relatório e se nos pode dizer alguma coisa a propósito do mesmo. Depois, referir o seguinte: de facto, têm sido ao longo dos anos muitas as notícias e as constatações, as queixas de dadores que indiciam haver uma indefinição nos processos de doação de sangue e com avanços e recuos por parte da DGS naquilo que às normas emitidas diz respeito. Não vou fazer a contextualização histórica, até porque já foi feita por diversas vezes ao longo desta audição e também da anterior, e a Senhora Diretora-Geral tem esses dados bem presentes. Nós, no fundo, o que pretendemos saber é se considera que, de facto, finalmente, as normas vão começar de forma bem clara, de forma bem explícita, a recair sobre comportamentos de risco e não sobre classificações obsoletas, como sejam grupos de risco, isto porque as pessoas LGBTI, nomeadamente homens gays e bissexuais, têm sido atirados durante muitos anos para este grupo de risco, isto como se ter determinada orientação sexual fosse automaticamente sinónimo de praticar atos de risco. E neste processo, ou nestes anos todos, a DGS tem de alguma forma, no nosso entendimento, não tem prestado os devidos esclarecimentos e acaba por contribuir para perpetuar um preconceito no que diz respeito às dádivas de sangue por pessoas LGBTI, nomeadamente homens gays e bissexuais. Portanto, se nós entendemos que também está na gaveta aquela que é a estratégia de saúde para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo, cujo primeiro volume foi publicado em 2019 referente às pessoas trans, isto não saiu sequer do papel, parece-nos que aqui a DGS tem de uma vez por todas que assumir que tem interesse e vontade política também e técnica em garantir os cuidados de saúde dignos à realidade das pessoas LGBTI, combatendo aquela que é a discriminação em torno das dádivas de sangue. E, portanto, gostaríamos de perguntar à Sra. Diretora-Geral, só para concluir, se de quantas denúncias de discriminação a DGS tem conhecimento e quais são os mecanismos de ação internos para que estas discriminações nas dádivas não ocorram. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Penso que não há mais senhores deputados inscritos. Passo desde já a palavra à doutora Graça Freitas, doutor Walter Fonseca. Faz favor para responderem. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, e senhores deputados pelas questões colocadas. Com permissão da Sra. Diretora-Geral da Saúde e procurando dar resposta a todas as questões, eu começaria por organizar a minha intervenção, sobretudo em três áreas. Da evidência científica, que foi aqui colocada, e a sua relação com a redação da norma vigente da Direção-Geral da Saúde, o estudo do INSA, acompanhado pela Direção-Geral da Saúde e pelo IPST, e as medidas de ação e o que se vai fazer a partir daqui. Relativamente à evidência científica e à norma, conforme referimos, a redação da norma 9 de 2016, atualizada em 2017, é uma norma relacionada com comportamentos de maior risco. Quanto à pergunta se há ou não evidência para alguns comportamentos estarem associados a maior risco, a resposta é sim, mas são os comportamentos e não a orientação sexual, como também já foi dito.
Relativamente às práticas internacionais, é de relevar que as práticas internacionais têm sofrido evoluções, mas que a maior parte da evolução, no que diz respeito sobretudo aos períodos de suspensão, foi revista nos últimos 2 anos na maior parte dos países. Houve, de facto, uma grande mudança em torno do ano 2010, em que até aí uma parte significativa dos países da União Europeia tinha suspensão definitiva para alguns comportamentos, e a partir daqui verificou-se que deixou de existir suspensão definitiva e o período de suspensão foi sendo progressivamente diminuído, sendo que grande parte dos países se foca naturalmente no comportamento e estas alterações suscitaram-se nos últimos anos. Isto resulta naturalmente da evidência e da evolução do conhecimento científico e da forma como os testes que são feitos ao sangue doado são cada vez mais robustos e gerando cada vez mais níveis de confiança elevados. E por isso consideramos que a norma da Direção-Geral da Saúde tem este espírito baseada naquilo que é a evidência e naquilo que são as recomendações internacionais. Há, de facto, um aspecto que consideramos que merece clarificação. É que, apesar de a norma 9 de 2016, atualizada em 2017, ter este construto na sua redação, coloca a referência na sua fundamentação e, portanto, não no seu componente normativo, mas há uma referência na fundamentação para um documento técnico ou normativo da Direção-Geral da Saúde um pouco mais antigo, que identifica alguns grupos de risco para a infecção VIH. E é esse conjunto de grupos que refere alguns conceitos como o de homens que tiveram sexo com outros homens. E nesta referência cruzada pode e merece certamente uma clarificação que será feita com base neste grupo de trabalho que, como é de conhecimento público, foi constituído e iniciará de imediato os seus trabalhos. Este grupo, para além de avaliar a evolução das recomendações internacionais, deixar clara a redação dos documentos técnico-normativos sem cruzamentos que possam suscitar dúvidas, tem também como missão a análise do estudo do INSA. A razão pela qual se preconizou a realização deste estudo é porque, naturalmente, que a epidemiologia da infecção e dos agentes infecciosos que se transmitem pelo sangue não é igual em todos os países e, por isso, é útil, do ponto de vista do conhecimento científico, conhecer a realidade de cada país e também, naturalmente, ter medidas que se adaptem às situações concretas de cada Estado-membro e de cada país. A Direção-Geral da Saúde tem, efetivamente, conhecimento do relatório deste trabalho realizado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge, que será um dos documentos técnicos de análise deste grupo de trabalho e que procura responder fundamentalmente duas questões. Por um lado, se verificou alguma alteração na existência de diagnósticos de agentes infecciosos transmissíveis pelo sangue anteriormente à norma e depois da norma, isto é, antes, quando existia uma suspensão definitiva e quando passou a ser uma suspensão temporária, e, por outro lado, também faz uma análise daquilo que são as práticas internacionais e as projeções de risco relativamente a vários períodos de suspensão temporária, nomeadamente 12, 6 e 3 meses. Acreditamos que o grupo de trabalho, com base neste estudo e em tudo aquilo que eu acabei de dizer, será capaz de clarificar e atualizar com a melhor evidência científica esta norma e as normas conexas com estas. E porquê que acreditamos isso? Acreditamos nisso porque temos os dados necessários, acreditamos nisso porque nos rodeamos, como já aqui foi referido, por um conjunto vasto de peritos de diferentes áreas
que suportam grande parte das decisões da Direção-Geral da Saúde, portanto não estamos sozinhos, somos nós e uma rede de profissionais de saúde de reconhecido mérito, e porque a área do sangue é uma área fundamental para salvar vidas. De facto, quer a dádiva, quer a recepção de sangue constitui um ato de altruísmo e de entreajuda entre cidadãos, que é uma mais-valia para a saúde pública e para a garantia da prestação de cuidados de saúde com qualidade e em segurança. Penso que procurei percorrer todas as questões agrupadas em duas áreas, evidência científica, estudo do INSA, e agora reforçando as medidas. Há, sobretudo, duas medidas ou três a serem concretizadas. Para além das que estão conexas com a evidência científica e o estudo do INSA, nomeadamente a clarificação da norma e a sua atualização à luz da melhor evidência científica, há naturalmente que procurar uma uniformidade de critérios que deve ser respeitada de norte a sul do país. Aliás, garantir qualidade na prestação de cuidados de saúde é naturalmente ter uniformidade de aplicação de critérios, sem prejuízo de uma avaliação caso a caso quando é necessária, e há também a necessidade de informar quer os profissionais de saúde, quer o público em geral, que a tónica é no comportamento, não é na orientação sexual, e que a evidência científica, os testes disponíveis e as práticas de todos os outros países vão de forma síncrona nesse sentido. Essas são as medidas que estamos a percorrer e que acreditamos serem suficientes para que não restem dúvidas relativamente a esta matéria. Muitíssimo obrigado, com a permissão da Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Torres. Nós temos agora ainda a possibilidade de uma segunda ronda. Peço aos senhores deputados que ainda estão interessados em intervir para se inscreverem. Tenho desde já a inscrição do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faz favor. E peço aos outros senhores deputados, presentes e ausentes, que participam à distância, também que se possam inscrever desde já. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e começar naturalmente por cumprimentar a doutora Graça Freitas, o Dr. Walter Fonseca e todos os profissionais da DGS. E dizer que, de facto, este assunto não é discutido demasiadas vezes no Parlamento e tem de ser discutido todas as vezes que forem necessárias até acabar esta discriminação que não deve ser permitida à luz da nossa Constituição e à luz da ciência. E o Parlamento deve decidir com base nas evidências científicas, mas, se for necessário, deve sim decidir. O Dr. Walter Fonseca fez uma distinção entre grupos de risco e comportamentos de risco. E a pergunta ia no sentido de perceber como é que é possível que digamos que os homens que fazem sexo com homens têm que estar suspensos durante um ano e não podem fazer sexo durante um ano para poderem dar sangue. Como é que isso não é dizer que os homossexuais são um grupo de risco? Como é que nós podemos dizer que temos que obrigar um homem homossexual a ser abstinente sexualmente durante um ano para que ele possa não ter praticado um comportamento de risco, para que ele possa deixar de ser considerado um grupo de risco? Na verdade, aquilo que lhe pergunto, doutor, é se, nesses argumentos lógicos que apresenta, se não se torna claro e evidente que, na verdade, esta norma está a considerar os homens que fazem sexo com homens como um grupo de risco e não a considerar a sua atividade sexual, algo que devia ser normal, algo que devia ser sadio nos seres humanos, como um comportamento de risco. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra para o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Duarte Marques. Presidente, eu pedi a palavra mesmo agora e queria pedir desculpa à mesa por causa disso, porque me lembrei de uma pergunta que não fiz à DGS e que acho que valia a pena fazer, Sr. Diretor-Geral. Agradeço o esclarecimento, que foi oportuno, foi importante. Mais uma vez reitero que esta é uma questão que deve ter, sobretudo, bom senso, rigor científico e pouca hipocrisia no seu debate. Aproveito para esclarecer que eu há bocado, quando dizia que esta matéria é discutida demasiadas vezes porque não se resolve, quem me dera que certos assuntos não tivessem que ser discutidos. Mas a pergunta que eu gostava de colocar, e coloquei ao Instituto Português do Sangue,
é que, de facto, a discriminação por orientação sexual não pode acontecer, mas sim com base no comportamento. E isso nós percebemos. Agora, a pergunta que eu faço e que me parece mais sensata é duas questões muito concretas. A primeira é, porquê que já chegámos a estas conclusões todas, que são mais ou menos partilhadas, e porquê que agora, de repente, é que surge o tal grupo de trabalho? Foi mais uma vez por pressão mediática deste caso? Volto a perguntar se este caso já está confirmado ou não. É que, infelizmente, temos má experiência com grupos de trabalho. Normalmente servem apenas para tentar, grupos de trabalho, inquéritos, etc., para tentar distrair a atenção do foco político e mediático nestas coisas. E daí a nossa estranheza. E, a pergunta era muito simples. Tem a ver que, parece-nos que mais importante do que tudo, e a conclusão que chega é essa, não sendo um especialista na matéria, nem querendo ser, é que ficamos com a sensação que o que de facto falta mesmo, e esta discriminação que acontece na realidade é uma autodefesa do sistema, é que falta um modelo de despistagem eficaz. Porque, de facto, as pessoas podem mentir quando vão preencher estes inquéritos. Hoje em dia há muita gente que tem comportamentos de risco e que não os assume e, portanto, não os declara. Aqui a questão é, agora com esta experiência toda que a DGS tem, infelizmente, por causa do Covid, ficamos com a sensação, é verdade ou não, o único modelo eficaz é um modelo de despistagem a sério, que não discrimine pessoas, discrimine comportamentos, discrimine experiências e, sobretudo, possibilidades de erro. Há dias eu nem me apercebia, e percebi que há pessoas que, por terem vivido um determinado ano da sua vida em Londres, no tempo das vacas loucas, ainda hoje, ou até há bem pouco tempo, não podiam dar sangue em Portugal. E já lá vão mais de 20 anos. Não sei se não foi atualizada a regra, se não foi, mas há casos desses que nós nem sequer imaginávamos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Fabíola Cardoso. Faz favor, tem a palavra. É aguardar só um segundo para se poder desinfetar o púlpito. Muito obrigada. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. É, de facto, muito difícil conciliar aquilo que são as boas intenções que são aqui apresentadas com a realidade. Eu gostava de terminar com um artigo de jornal que fez capa no jornal açoriano de 17 de julho de 2020, onde um jovem devidamente identificado denuncia uma situação que ocorreu quando ele tentou dar sangue. E aquilo que eu gostava de ressalvar é, ele diz, à saída, perguntei à enfermeira se poderia reagendar uma doação de sangue. Depois de lhe ter sido recusada a hipótese de dar sangue, por ser homossexual e por nenhum comportamento de risco, este jovem ainda assim pretendia reagendar. E disseram-lhe, disse-lhe a enfermeira, no seu caso, não. Estamos em 2021. Eu trouxe também uma notícia de 1999, de quando as primeiras associações gays e lésbicas neste país começaram a denunciar esta situação. É vergonhoso que isto se mantenha. É só isto que se exige. É que de uma vez por todas se resolva esta situação e não tenhamos que estar aqui, que se façam todos os grupos de trabalho, que se façam todos os estudos, que se ponha a ciência, mas que a política e a capacidade de decisão não se inibam de fazer aquilo que a Constituição reconhece como necessário e que o país exige neste momento. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra, que não tem inscrições. Então, passava desde já a palavra à doutora Graça Freitas e ao doutor Walter Fonseca. Faz favor, para complementar e responder aos senhores deputados. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez, com a permissão da Sra. Diretora-Geral, agradecendo as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Concordamos naturalmente que a ciência deve ser o baluarte desta discussão e é exatamente para isso que concordámos e ficámos satisfeitos em receber os resultados do estudo do INSA que permitem uma adequação das medidas ao contexto nacional. Estes resultados foram conhecidos, como é também de conhecimento público, ontem, o seu relatório final, pese embora a Direção-Geral da Saúde tenha acompanhado o desenvolvimento
dos trabalhos nos últimos tempos, e é essa a razão pela qual o grupo é agora constituído, exatamente para analisar o fim deste trabalho. Concordamos também que no espírito científico que nos guia, que o mais relevante é, novamente, não centrar a discussão na orientação sexual, mas sim nos comportamentos, e ainda mais relevante é termos capacidade de despiste, como foi dito pelo Sr. Deputado, para que tudo possa ser feito em segurança. Relativamente à eventual existência de conflitos de linguagem e redações menos claras, que ainda possam ter dúvidas na forma como são interpretadas, as normas da Direção-Geral da Saúde procuram uniformizar e não deixar dúvidas relativamente às interpretações. Isso, obviamente, não é uma boa prática, não melhora a qualidade do sistema, sem, obviamente, o necessário análise caso a caso, como é normal em medicina e em saúde. E, por isso, reforçamos a nossa missão e o nosso compromisso para a clarificação das redações, não porque se vai clarificar a redação só por si, mas porque há fortes argumentos de índole técnica para que não haja qualquer discriminação com este tipo de orientação. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Walter Fonseca, e antes de terminarmos a nossa audição, passava desde já a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso para uma interpelação à mesa, que penso que se prende com esta audição. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tem que carregar-me no... Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria apenas de solicitar, no âmbito desta audição, o envio do estudo que foi aqui referido, para que eu e certamente os outros deputados presentes nesta audição conjunta possamos fundamentar melhor e ter melhor conhecimento sobre a realidade que estamos a tratar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Doutora Graça Freitas, Dr. Walter Fonseca, então, se for possível, enviar-nos para a Comissão de Saúde e também para a primeira Comissão este estudo, este relatório que foi referido, nós agradecíamos porque seria um bom instrumento de trabalho para nós também aqui no Parlamento. Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer o trabalho que têm feito em prol de todos os portugueses, desejando um bom trabalho e muita saúde, que é o que todos nós precisamos. Muito obrigada e disponham sempre também da Comissão de Saúde, sempre que acharem que é oportuno. Boa tarde e muito obrigada. Diga-se, doutora. Senhora Presidente, em relação ao estudo, se me permite, como nós recebemos do INSA, vamos pedir permissão ao INSA para disponibilizar. Obrigada. Muito obrigada uma vez mais e boa tarde. Boa tarde, Senhoras obrigada. e senhores deputados, não temos mais nada na nossa ordem de trabalhos, portanto a nossa comissão hoje acabou, amanhã reunimos outra vez às 10 da manhã, como sabem. Até amanhã.